Você acha que você sabe se comunicar? Quando você precisa pedir alguma coisa para alguma pessoa, seja para um filho, para um cônjuge, para um parente, para um colega de trabalho, você sabe fazer uma comunicação assertiva, objetiva, clara, sem julgamento, sem acusações? Ou para você tudo na base do dedo na cara, da gritaria, do berro? Melhor ainda, você sabe ouvir? A gente vê por aí muitos cursos de oratória, né? Que ensinam a falar, como falar em público, como se impor, falar. Mas será que você sabe escutar? Na verdade, tinha que ter curso de escutatória, né? Para te ensinar a ouvir o que o outro está querendo te dizer. Então, pois saiba que existe uma prática chamada de comunicação não violenta, inclusive muito usada em conflitos, né? Sim. CNV para os mais íntimos, e que nos ajuda a ter essa comunicação, tanto na fala quanto na escuta. Afinal de contas, a comunicação é uma via de mão dupla, né? E para conversar sobre CNV, eu trouxe aqui com a gente a Elaine Viana, é instrutora, como é que eu chamo? Facilitadora de comunicação não violenta. É a coisa mais linda, obrigada. Tá bom, eu que Elaine? agradeço. Obrigada, eu acho que a conversa hoje vai ser muito produtiva. Eu tive numa roda de CNV com a Elaine, já, né? E que foi sensacional, uma delícia. Depois, no final, a gente vai conversar sobre isso. E, para começar o assunto, eu gostaria de saber de você como é que se deu esse amor pela CNV. Conta a sua trajetória profissional, por que você se interessou, o que aconteceu, como foi o seu caminho até aqui? Ok. Bom, primeiro quero te agradecer esse convite, né? Fiquei muito honrada, estou muito feliz de estar aqui. Realmente como você estava conversando um pouquinho mais cedo, acho que se todo mundo conhecesse a CNV e buscasse praticar um pouquinho, a gente teria um mundo melhor, um mundo mais tranquilo, um mundo mais verdadeiro, inclusive, né? De relações mais verdadeiras. E eu gostaria de começar a falar, assim, lembrando, né, que eu trabalhei quase 30 anos com tecnologia. Opa! Eu fui programadora, fui analista de sistemas, fui gerente de projetos, tive uma empresa de desenvolvimento de software e sempre me relacionei com as pessoas por conta disso, né, de projetos, de buscar entender o que as pessoas precisavam, porque no desenvolvimento de software a gente busca resolver algum problema que a pessoa tenha, né, através de soluções tecnológicas. E para a gente conseguir resolver o problema, a gente precisava entender o que era o problema. Então, sempre tive muito contato com as pessoas, mas sempre focado na tecnologia. E um dia eu recebi um feedback de um gerente de projetos do cliente, né, por parte do cliente, e ele me disse assim: você se preocupa muito mais com as relações do que com as entregas. E aquele feedback me doeu, tá? Eu voltei para casa brava, porque a gente entregava os projetos. Às vezes atrasava um pouquinho, né? E naquele caso, assim, a gente estava no início do projeto, a gente tinha atrasado uma primeira entrega. Ainda dava tempo de recuperar. Mas ele já veio com aquele feedback duro, assim, e ele era ríspido, assim, na fala, né? E eu fui embora bem brava. Falei, sempre entreguei minhas coisas, nunca deixei de entregar nada, né? Mas depois fiquei pensando um pouco, porque esse é um hábito que eu tenho também, né? De levar as coisas para casa e pensar mais um pouquinho. Depois eu falei, você quer saber? Realmente, para mim, as relações são mais importantes. E ali começou a virar uma chavinha para mim, né? E falei, poxa, talvez eu não esteja num lugar onde eu possa dar o melhor de mim.
E a partir daí eu comecei a olhar um pouco mais para a comunicação, para as relações, para como que isso funciona no ambiente de trabalho, né, em casa. Porque eu lembro também que nessa mesma empresa, que é uma grande empresa, uma multinacional, eu negociava contratos de milhões. Mas em casa, eu não conseguia negociar com meu marido para ele tirar a toalha de cima da cama, a toalha molhada de cima da cama. Não funcionava. E aquilo para mim me intrigava, né? O que acontece? Por que lá eu consigo, por que aqui eu não consigo, né? E eu quis conhecer um pouco mais isso. Então eu comecei a olhar para as relações humanas como um objeto de interesse mesmo meu. E fui me direcionando para isso e cada vez gostando mais e gostando mais. Mas você já foi focada na CNV? Não. Eu comecei estudando programação neurolinguística, né? Aí fui estudar inteligência emocional, relacionamentos, trabalhei com coaching, trabalho ainda, né? E aí fui adentrando nesse meio, né, que é o estudo do comportamento, o estudo das emoções e das relações. Quando eu estava fazendo os primeiros atendimentos de coaching, né, ainda sob supervisão, naquele momento de fazer atendimentos pro bono e tal, eu atendia de graça naquele momento, e uma das pessoas que eu atendi, eu me lembro, foi uma gerente da Petrobras. E no final ela ficou tão satisfeita com o trabalho que ela falou, poxa, eu não acho que eu devia sair sem te pagar. E ela levou o livro para mim da comunicação não violenta, de presente. Olha, que história bacana. Nossa, eu sou muito grata a ela até hoje, ela é uma graça, né? E aí daí foi seu primeiro contato? Foi meu primeiro contato. Aí a partir daí eu fiquei enlouquecida, fui lendo, li várias vezes, achei sensacional. E comecei a estudar mais, né? Aí fui buscar algum tipo de formação, fui buscar mais informações com o mestre, né? Com o autor da comunicação não violenta. Tem vários seminários dele disponíveis no YouTube, tá? Ele já faleceu, mas ainda tem muito material dele disponível e é fascinante de ver, ouvir da voz dele. E me fala aqui, explica aqui pra gente, porque a gente tá falando já de CNV, de comunicação não violenta, mas tem muita gente que nunca ouviu falar, não faz ideia do que se trata. Aliás, quando eu tive o primeiro contato, né, com a palavra, né, CNV, eu pensava que, não, gente, nesse mundo que a gente tem que, né, bater a mão na mesa, falar alto para ser ouvida, né, ainda mais mulher, eu vou aprender obrigada, né, eu pensava que fosse isso, mas não é, né, não. Na verdade não é mesmo. Não mesmo. Aí explica aqui pra gente, o que é a CNV? Então, esse entendimento equivocado, né, de que a CNV seria algo perto da passividade, né, de um comportamento de se recolher, submisso, né? Ele vem de uma confusão que é muito interessante, né? E a gente já está falando de linguagem, né? A gente já está falando de significados. A gente entende violência, primeiro, como aquela coisa visível e que é... Sei lá, como é que eu falo assim... que é o grito, que é o palavrão, que é a agressividade física, que, né, uma coisa que você enxerga ou ouve de uma forma que você sente, assim, muito palpável, né? Sim. E existem outros tipos de violência, que inclusive estão na base dessa violência mais visível, né? Que a gente chama de violência passiva, inclusive, né? Ou de uma violência velada, né? Que é, inclusive, a que mais existe no ambiente do trabalho. Mas
o que acontece? O título não violenta remete ao oposto dessa violência muito visível, muito agressiva que a gente está acostumado. Uhum. E aí as pessoas estão tão acostumadas com uma linguagem binária que se é violento, o contrário disso é passivo ou pacífico, né? O contrário de violência, então, seria paz. E a gente estava falando nessa linguagem que limita, né? Quando a gente dá nomes, e isso está na raiz da escolha do nome. Por que que o Marshall Rosenberg escolheu esse nome escrito assim, não violenta, com hífen mesmo? Isso vem lá do sânscrito, que é uma linguagem antigaça, né, que originou a grande maioria das línguas europeias, inclusive o português, e que, na sua base, assim, tinha algumas coisas que eles não achavam que não deveria ser nomeado, porque perdia a grandiosidade daquilo. E aí tem uma palavra em sânscrito que chama ahimsa, que Ahimsa. é o ahimsa. Ahimsa. É, A-H-I-M-S-A. Os yogis, as pessoas que praticam yoga, conhecem bem essa palavra. Que é justamente assim, numa possível tradução, algo como não violento. Porque o A vem da negação da próxima coisa. Igual a gente tem atípico, Sim. igual a gente tem anormal, né? Então esse A é uma negação. E hinsa significa machucar, significa ferir. E vem dessa ideia de que nada deve ser ferido, nada deve ser machucado, né? Que a gente deve servir a vida e proteger a vida. Então, o propósito, né, desse nome comunicação não violenta é justamente essa ideia de uma comunicação que sirva a vida e em que nada é ferido, nada é machucado. E por isso ele manteve esse nome não violento. Não violento. E não comunicação pacífica, não comunicação passiva. Por quê? Se a gente limita o contrário do violento com paz, eu nunca posso usar a força, eu vou ter que ser passiva, eu vou ter que ser pacífica. E não é essa a proposta, porque isso não é verdadeiro. Isso não é natural. Se você for na natureza, a natureza tem algum tipo de uso de força, né? Só que a natureza usa a força para se defender. Os animais usam força para se defender ou para defender a vida, às vezes para se alimentar, né? Mas não para maltratar os outros, não para punir os outros, não para machucar os outros deliberadamente. E essa é a ideia da não violência. Então, pode ser que em algum momento a gente precise usar a força, mas para se proteger. Entendi. Não para punir. Entendi. E como se faz uma comunicação não violenta? Eu sei que isso é papo, assim, pra manga, mas, assim, resumidamente, o que é? Como eu faço uma comunicação não violenta? A primeira coisa que a gente precisa tá atento é não ser violento com a gente mesmo. A gente precisa ser verdadeiro. Isso eu acho mais sensacional. Pois é. E como é que eu posso ser verdadeira se eu me obrigar a ser passiva? Isso não é verdadeiro. Ninguém quer se maltratar, ninguém quer o mal para si mesmo. Né? Então, nesse momento, eu preciso ser verdadeira. Né? Mas para eu ser verdadeira, sem precisar bater a mão na mesa, sem precisar gritar, sem precisar ser violenta, eu preciso me conectar com o que está vivo dentro de mim. O que eu estou precisando aqui agora? Como eu estou me sentindo nessa situação? De que eu preciso? E aí eu faço uma comunicação a partir disso, a partir de mim, não a partir do outro. Porque a gente aprende, aí a gente vai falar um pouco de educação, né? A gente aprende que o outro é responsável pela forma como a gente se sente. É o outro que não quer fazer o que eu preciso, o que eu desejo, ou o que eu quero. E isso me deixa com raiva, irritada, ou triste, frustrada, aborrecida. É o outro.
né? É o que acontece lá fora. E aí, quando a gente aprende que é o outro, a gente aprende a se comunicar a respeito disso como? Acusando, julgando. Eu vejo em muitos casais, né, essa questão da toalha. Às vezes é uma amiga reclamando com a outra, mas fulano só coloca a toalha molhada em cima da mesa. Aí eu só pergunto, você pediu? Né? Porque às vezes a bola de cristal dele tá quebrada. Exato. Como é que ele vai adivinhar? Mas como é que você pediu? Você pediu, você não coloca, você nunca guarda a toalha. Para ser mais meiga possível, né? Sempre tem um palavrãozinho aí no meio. Tem mais um pouquinho, né? Você nunca guarda a toalha, tá? Esse negócio sempre. Você já julga. Você nem pediu. Você já sai julgando, né? Aí, vem cá, você conversou? Antes você pediu, mas ele tem que saber. Eu falei, tem que saber. Aí a gente começa, você deve passar por isso. Direto, né? Sim, com certeza. Então vai por aí, mais ou menos. É né? isso, né? Essa é a forma que a gente aprendeu a se comunicar, infelizmente. Então, ao invés de falar do que está me incomodando, eu falo do que você faz que está me incomodando. Quando eu falo do que você faz, ainda tá bom. Pior é quando eu falo do que você é, né? Porque você é porco, né? Porque você não se importa comigo, porque você é desorganizado, porque você... E por aí vai. Gente, isso é 100% quase. Então, e aí a pessoa ainda quer que o outro atenda? É verdade. Como fica isso, né? Gente, eu cansei de fazer isso na vida. Então, devo dizer que eu também, né? Cansei. E com filho. Gente do céu, com filho. A gente estava conversando em off antes de como que nas rodas de CNV a gente sempre tem a questão familiar. Sim. Né? Sempre aparece a questão de familiar, de como a gente deve conversar com as crianças, porque são seres humaninhos que estão aprendendo a se comunicar. E se você já se comunica dessa maneira como você falou, de maneira acusiva, rotulando, ô menino, seu preguiçoso, vem cá. Seu burro, você tirou 5 na prova de matemática, né? E isso, gente, você já coloca na cabeça dela, não, eu sou burro então. E mais, sabe, Fabiola, acho que um dos maiores prejuízos que os pais não se dão conta nesse tipo de linguagem é que quando você traz a situação dessa forma, eles começam, não vou dizer que isso é uma regra geral, mas na maioria dos casos que a gente acompanha, isso acontece, tá? Tudo bem, a intenção dos pais é a melhor possível, né? Eu quero o melhor para meu filho, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele estude, eu quero que ele, né, seja uma pessoa que tenha condição de se manter depois e tudo mais. E esquece da questão afetiva. Muitas vezes coloca a tarefa de educar e de transformar aquela criança num adulto responsável antes da afetividade. Sim. E o que a criança mais precisa nessa fase da vida é da afetividade. E o que ela aprende com isso, então? Se eu não tirar nota boa, se eu não for um bom aluno, se eu não for um bom filho, eu não mereço o amor dos meus pais. E aquele amor famoso, incondicional dos pais pelos filhos, vai pelo ralo. Ele está condicionado ao que o filho faz ou deixa de fazer. Gente, isso está por trás, isso que você acabou de falar está por trás de tantas crenças que a pessoa leva para o resto da vida, sim, né? E aí leva essa crença, às vezes a pessoa adquire aí, nesse dialogar, né? Uma crença de insuficiência, sim, uma crença de desamor,
né? Eu não mereço, nossa, eu não mereço ser amado. E aí leva isso para as próximas relações que essa pessoa vai ter, né? Depois não entende porque a pessoa se tornou um workaholic, né? Olha. Porque para as pessoas gostarem de mim, eu preciso trabalhar muito, eu preciso estudar muito, eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa, eu tenho que te entregar algum produto. Vira uma relação comercial, sabe? Que mercantil. Eu tenho que dar, né? alguma coisa para alguém gostar de mim. É isso aí. Né? E a CNV subverte isso, total. E aí, como é que a gente faz? Vamos lá, vamos colocar o exemplo da toalha. Vamos começar com o exemplo da toalha. A pessoa, o jovem, você quer que o seu filho, você quer que o jovem tenha o hábito de pegar a toalha molhada e colocar estendida, né? No banheiro ou na área, em algum lugar. Você é um desejo seu, você quer isso. Então, a partir daí, desse problema, quais são as melhores opções e como a CNV enxerga essa situação? O primeiro ponto é, por que você quer isso? Por que isso é importante para você? Então vamos fingir que eu sou a pessoa, vamos fingir que eu sou a pessoa, treino aqui, gente, eu sou a mãe que quer que a pessoa guarde lá a toalha. Eu quero, porque eu quero a minha casa organizada. Ok. Ordem é importante para você, organização é importante. Organização e ordem é importante para mim. Ok. E quando moram mais de uma pessoa numa casa, é preciso que haja alguma coisa para que a casa se mantenha organizada. Sim. E seria o quê? Colaboração? Colaboração. Ajuda? Não. Ajuda. Né? As pessoas, como é que é isso para você, né? Quem é responsável pela ordem na casa? Como é que você entende isso? Olha, na minha concepção, que é errada, porque eu fui criada desse jeito, entendeu? Foi uma coisa que eu aprendi errado, eu tenho certeza disso. Eu sempre fui a mulher. Sempre foi a responsável pela ordem da casa. Ah, então por que você quer que o seu filho te ajude? Se você é responsável. Porque a mulher tá cansada, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui. Mas assim, a questão é, hoje em dia, dificilmente uma única pessoa dá conta de manter uma casa em ordem quando tem mais pessoas morando na mesma casa. Porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem suas coisas para fazer, não é assim? E a colaboração é o que permite que a gente mantenha um nível de ordem e organização na casa para satisfazer a todo mundo. Senão fica complicado, realmente. Porque eu faço as coisas e outro vem e tira daquela ordem. E isso, né, fere para mim essa necessidade que para mim é importante, de que as coisas estejam organizadas. E ok, talvez para aquela pessoa nem seja, né? A outra pessoa talvez não se importe com isso, pode ficar tudo bagunçado que ela tá de boa. Aquela toalha úmida que você secou de manhã, à noite se seca, tá molhada ainda e tudo bem. Né? O legal é que bota no lado que a gente dorme, né? Nunca bota do lado dele, né? Bota do lado que a gente dorme. Mas isso é só um detalhe. Mas assim, a questão toda é a gente compartilhar essas necessidades. Para outra pessoa, talvez isso não seja importante. Eu perguntei pro meu marido uma vez, eu falei, você não sente o cheiro que fica na cama por causa da toalha molhada? Não. Não incomoda em nada ele. Em nada. Deita no lugar molhado que tiver de boa e dorme, entendeu? Pra mim aquilo me incomoda profundamente. O cheiro fica ruim, fica fria a cama, né? Dá mofo se ficar todo dia daquele jeito, né? Só que a pessoa não se dá conta, não percebe, não está atenta. Então, é preciso compartilhar essas coisas. Como você disse, a bola de cristal da criatura pode estar quebrada, não vai adivinhar, né? Agora, se eu coloco isso como uma exigência, né, se eu já vou acusando a pessoa de porca, de desorganizada, de desordeira, de folgada, porque acha que eu vou tirar a toalha, né? Deixa lá porque alguém tira. Será que é isso mesmo? Né? A gente já vai colocando os nossos julgamentos, entendeu? E uma ideia de que a pessoa é malvada? Que ela faz aquilo para me incomodar?
E quanto mais eu penso isso, mais eu vou ficando indignada, né? E aí eu vou alimentando uma raiva interna e vou alimentando. Então, quando a pessoa chega... ranço, né? O ranço. Quando a pessoa chega, eu já despejo. Eu não tenho mais energia para conversar. Né? Então, eu preciso fazer isso antes. Eu preciso entender o que acontece comigo, entender que necessidade minha que está sendo afetada aqui, que eu não estou tendo, e como eu posso comunicar isso a partir de mim, não a partir do outro. E sem trazer essa ideia de que o outro é meu inimigo e faz as coisas para me magoar e para me afetar e para me prejudicar. Porque se eu já vou com essa energia, não tem papo que vai rolar. Né? Não tem conversa que dê conta disso. Aí você começaria, eu que quero que ele guarde a toalha, né? Começaria falando de mim, então. Do que eu preciso. Olha, eu preciso que você guarde a sua toalha. Não. Quando eu falo eu preciso que você... Aí eu já joguei pra fora de novo. Jura? Né? Ai, meu Deus. A necessidade é minha. E ninguém tem obrigação de atender as minhas necessidades. Essa responsabilidade é minha. Sou eu que busco atender as minhas necessidades. Eu posso pedir para o outro, eu posso te escolher e te dar a honra de atender a minha necessidade, entendeu? Mas você tem autonomia para dizer sim ou não, para escolher se quer ou não me ajudar nisso, né? E o outro também. Então, eu vou falar de mim. Olha, eu fico bem incomodada quando a toalha molhada está em cima da cama. Porque eu gosto... ou eu preciso, ou é importante para mim que haja ordem na casa, é importante para mim que as toalhas fiquem preservadas, cheirosas, é importante para mim que o meu lado da cama onde eu deito esteja seco quando eu vou deitar. Eu tenho um pedido para te fazer. Você se importa de sempre pegar a toalha e estender? Você poderia fazer isso? Ah, mas eu esqueço, né? Geralmente, quando você faz esse tipo de comunicação, a não ser que a outra pessoa já esteja tão arisca, né, a respeito de exigências que a gente pode ter feito antes, que ela já vai responder rispidamente. Já se arma, né? Você mal começa a falar, a pessoa já se arma. Mas quando você começa a falar a partir de você, e sem essa intenção de exigir, realmente com a intenção de se conectar com aquela pessoa, de se fazer entender e de ouvir também da parte dela o que pode estar acontecendo, é diferente. A energia que rola ali é diferente. Então você chega e coloca uma dessa, geralmente a pessoa vai falar, nossa, nem percebi, nem me dei conta, e sei lá, pode ser que eu esqueça. Ok, quando você esquecer, o que eu posso fazer para te ajudar a lembrar? Gente... Porque... É a mulher do Buda, né? Talvez... Talvez pode acontecer, né? E você não esquece nada? Nunca? Né? Quantas vezes você já esqueceu também de guardar a chave no lugar onde essa pessoa procura e ele ficou ali louco procurando chave e nunca achou? Né? Então, assim, a gente também esquece, a gente também, às vezes, negligencia uma coisa que é importante para o outro, porque não tem a mesma importância para nós. Mas o que é importante que a gente esteja sempre olhando é que ninguém acorda para atazanar a vida do outro. Entendeu? Ninguém acorda. Motivo de vida pelo dela, amor né? de Deus, ninguém acorda pensando, hoje eu vou enlouquecer a Fabiola, entendeu? Não é assim, né? Não é assim. Então, uma vez ou outra pode ser, tá? Mas assim, na maioria das vezes, é uma questão de ajuste mesmo, entendeu? Às vezes eu tô preocupado com outra coisa, então eu me esqueço daquilo que é importante para você. Eu posso até já saber disso, mas eu esqueço, né? Então, vamos olhar para isso, né, com outro olhar. O que aconteceu aqui? Ó, eu tô me dizendo que você acordou hoje para me atazanar a vida. Porque, olha só, você deixou a toalha molhada de novo aqui em cima. E aí?
Aí a pessoa fala, ó, pera lá, não tô aqui para atazanar a sua vida, não. Mas assim, é um ajuste que a gente vai fazendo na comunicação. E isso não acontece de uma hora para outra mesmo, não, né? Porque a maioria de nós foi educado de outro jeito. É isso que eu estava pensando aqui. Às vezes a nossa comunicação já está tão enraizada pro outro lado, né? A gente já se acostumou a se armar, a gente já acostumou a julgar, sim, a gente já acostumou quando a outra vem com exigência, a outra pessoa também pode vir com exigência para cima de você, né? Não é só você, às vezes a outra pessoa já chega porque você é isso, você é aquilo, e você realmente não tinha prestado atenção, sim, né? Mas aí da pessoa ter falado assim com você, você já vai e agride também, e às vezes isso dura por tanto tempo que é difícil até resgatar esse tipo de comunicação, sim, novamente, né? Porque às vezes a estrutura, aquela dinâmica familiar foi criada daquela maneira. Difícil de se cortar essas raízes, né, de má comunicação. Sim. Eu vejo isso em muitas casas, assim, em muitas pessoas, e geralmente elas levam esse padrão de comunicação para fora de casa. É assim que trata o caixa do supermercado, sim, né? São pequenas coisinhas, pequenas atitudes, é o vizinho, né? Chuta o cachorro. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu não sei quando, acho que foi ontem que eu falei que ser humano que pode chutar um cachorro na vida, assim. E isso acontece, né? É a maneira como a pessoa aprendeu a se comunicar, às vezes está tão ali neles, né? Não digo nem na pessoa, mas na estrutura, que é difícil a pessoa passar a ter esse tipo de comunicação. E quando ela se dispõe a estudar, né? Falar, não, agora eu quero ser uma nova pessoa, quero ser uma nova Fabíola, eu não quero mais xingar, eu não quero mais gritar dentro de casa, quero aprender CNV, é orar e vigiar, né? É ali, ó, é o dia a dia, é chegar no dia, falei, opa, nossa, desculpa, né? Mas falando em desculpa, e quando as coisas saem de controle, assim, a melhor maneira de você se desculpar? Se reconciliar. Se reconciliar. A palavra desculpa é uma palavra que é polêmica, assim, porque a CNV diz que não existe ela desculpa. É desnecessária. Não é que ela não existe, ela é desnecessária. Por quê? Porque a gente não entende culpa, né? Tudo que a gente faz, a CNV tem isso como premissa, né? Tudo que a gente faz, todos os nossos comportamentos, então todas as coisas que nós dizemos, inclusive, tudo que a gente diz, tudo que a gente faz, é em busca de atender uma necessidade humana. E necessidades humanas são legítimas. A gente não, como eu falei, assim, não existe uma maldade natural nas pessoas. As pessoas não estão aqui para maltratar umas às outras, entendeu? Isso não existe. A natureza humana, ela é compassiva. A natureza, ela é empática. Todos nós somos equipados para isso. A vida que a gente tem, a forma como a gente é educado, convivências que a gente tem, pode transformar isso, né? Mas na essência, nós somos compassivos e nós gostamos de servir, nós gostamos de cuidar uns dos outros. Isso está na nossa natureza. Se você perguntar para qualquer pessoa sobre um momento feliz na vida dela, se ela se lembrar de um momento em que ela ajudou alguém, talvez seja um dos mais felizes. Os meus foram. Sem esperar nada em troca, né? Então, essa é a nossa natureza. Então, quando a gente acredita nisso, tudo que eu faço, mesmo que isso cause mal para você ou até para mim mesma, não é por maldade. Eu fiz em busca de atender alguma necessidade. Talvez a consequência tenha sido ruim. Talvez a estratégia que eu usei tenha sido equivocada, não tenha sido a melhor. E isso tenha trazido efeitos que eu não desejava. Aí é quando a gente se arrepende. Arrependimento. É quando a gente se arrepende. E aí a gente quer se reconciliar com a pessoa, né? Então eu quero
no que a gente está mais acostumado, quero me desculpar Me desculpar. com Mas você. pela ótica da CNV, não há desculpa. Não, mas eu posso me lamentar com você, porque eu realmente não queria ter te causado o que eu causei. Ah, sim. Sim. Eu não queria que tivesse tido essa consequência, né? Eu fiz pensando em atender alguma coisa que era importante para mim. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Pode ser que eu nem tenha atendido aquilo que eu achei que estava atendendo e ainda causei um outro efeito que eu não desejava. E aí desatendi uma outra necessidade minha, que era cuidar de você. Olha, gente, gente, coisa linda isso. Quem que vai pedir, quem que vai se reconciliar desse jeito? Então, aí, o que acontece? A palavra desculpa, ela já foi tão desvirtuada, né, que muitas vezes a gente faz isso por educação, né? Foi Para mal cumprir aí. um protocolo, exatamente, para cumprir um protocolo, entendeu? Porque a gente aprende quando a gente é criança, né, Fábio? Se desculpa com seu irmão! Nossa, eu vejo isso Não é direto. assim? Aham. Gritando, né? Pede desculpa agora! Eu acho que tem muita Que é uma linguagem mãe, mais violenta do que essa, gente. tem muita mãe aí que tá escutando e que já deve ter feito isso umas 3 vezes hoje, né? Pois é, pois é. E tudo bem, E a gente tá está aqui pra ensinando o aprender. quê? Isso é um ponto importante. O que a gente está ensinando para essa criança quando a gente fala, pede desculpa agora? E aí, às vezes, a criança fala assim, desculpa, até tremendo, né? Aham. Ou então vai lá e dá um beijinho na outra criança, né? E sai. Ou dá um beijinho e pisa no pé com o outro pé, né? Porque, na real, tá fazendo aquilo por quê? Porque a mãe tá mandando. Porque senão vai apanhar da mãe. Ela Então, não sabe nem porquê, né? mas aí que tá. Ela faz para evitar a punição que ela vai receber. Por medo, né, do que vai acontecer. Porque ela pode perder o amor da mãe, né, se ela não pedir desculpa. Não é assim que a gente estava falando aqui agora? O amor da mãe tá condicionado. Eu já ouvi mãe falar assim, também não te amo mais. Se você não fizer isso, você não é mais o filhinho da mamãe. Ai, meu Deus do céu. Ué, gente, são ameaças que, assim, eu não ouvi da minha mãe, mas eu ouvi de muitas mães, né, com seus filhos. E aí, o que acontece? A criança aprende a pedir desculpa para não perder o amor da mãe, mas não tem nem ideia de que ela tá pedindo desculpa. O que ela fez de errado? O que aconteceu ali? Por que ninguém se preocupa em explicar para aquela criança que o que ela fez pode ter trazido algum prejuízo para outra pessoa, que o que ela fez pode trazer alguma consequência ruim, para que ela entenda o valor de mudar o comportamento. Isso é ensinar empatia, né? Você está ensinando o que é empatia. Não é só pedir desculpa, né? Vai lá Então, e pede desculpa. Não sei nem por que eu tô pedindo desculpa. Senão o chinelo vai vai cantar. comer. A vara vai cantar, né? É isso aí. Então, quando a gente tem esse tipo de atitude com os filhos, a gente faz isso de uma forma equivocada, muitas vezes com a melhor das intenções, né? E não se dá conta de que a gente não está ensinando o que a gente acha que está ensinando. Né? Acha que a gente está educando a criança para ser educada, para ser... até acha que aquilo é empatia, né? Pedir desculpa. Pedir desculpa, você está ensinando a ser... Mas e se às vezes fala gritando, quando não rotula de alguma coisa também na frente de um monte de gente, né? E faz aquela criança passar vergonha, né? Faz aquela criança se sentir culpada, porque acha que assim a criança vai se arrepender e vai aprender alguma coisa. E como essa mãe, uma mãe CNV, né? Uma mãe que pratica o CNV, quando vê o filho, vamos lançar um evento corriqueiro que morde, né? Aquela criança que mordeu um coleguinha, né? Que é o que geralmente a gente na hora, eu cansei de fazer isso. Vai lá e pede desculpa agora. Eu cansei de fazer isso. Tá? Vai lá e pede desculpa agora, senão você vai apanhar. Senão a gente vai embora. Senão nunca mais te trago aqui. São as ameaças. Eu fiz isso muito. Como uma mãe que pratica CNV lida com essa situação? E é importante dizer, né, Fabiola, que momentaneamente funciona, né?
Porque a criança vai lá e pede desculpa. Vai né? pedir. Vai pedir. A gente não sabe se não vai repetir, né? Que às vezes repete. Provavelmente vai, né? Exatamente pelo que a gente acabou de falar, porque ela não sabe por que ela tá pedindo desculpa, pelo que ela tá pedindo desculpa. Ela tá pedindo desculpa porque ela tem medo que você leve ela embora e ela quer ficar ali por mais. Outras coisas, né? Que não aquela que a gente quer mostrar pra ela. Ela tem medo de você ficar ali humilhando ela um pouco mais, entendeu? Fazendo ela passar vergonha um pouco mais. Ela quer que você pare de brigar. Então ela pede por causa disso. Mas não entende qual foi a consequência da atitude que ela teve, da mordida, né? Não entende por que é importante talvez ela evitar isso, para ela mudar esse comportamento. Essa conversa a gente consegue ter no calor da situação, ou é melhor simplesmente tirar a criança dali quieta, né? E depois conversar sobre isso. Essa é uma avaliação que depende do caso, né? E muitas vezes a melhor coisa a fazer é tirar a criança mesmo, porque se está ameaçando a integridade física de alguém, né? Muitas vezes o melhor é retirar do espaço, do lugar. Você sabe que às vezes já tem mãe que falou comigo que faz isso até pelo medo de julgamento das outras mães. Porque fulana foi muito passiva com criança, fulana deixa o filho fazer. Às vezes não sabe nem o contexto daquela família, se de repente em casa tem outro tipo de diálogo, né? Mas às vezes eu vejo isso, eu percebo isso, né? A mãe às vezes se vê na obrigação de ou gritar ou ameaçar nessas situações na hora que tá num ambiente que tá todo mundo vendo, para ela mostrar que não, um filho meu não faz isso, ou eu sou uma boa mãe, né? Eu chamo atenção ali na hora. Então, às vezes tem esse medo do julgamento da mãe de ser vista como passiva pelas outras famílias, né? Eu já percebi isso e já vi isso acontecer. É muito difícil ser uma mãe girafa. Ser uma mãe... Aí a gente vai falar aqui por que essa girafa tá aqui, né, gente? É muito difícil. Deixa eu só terminar isso aqui, depois a gente fala da girafa. Beleza. É muito difícil uma mãe ou um pai realmente agir conforme a CNV, por exemplo, com seus filhos, na frente de outros pais que não entendem isso, que não sabem o que está acontecendo ali. Porque na maioria das vezes vai questionar por esse lado que você falou. Pô, mas você deixa seu filho mandar? É ele que resolve o que vai fazer? Como assim? Você não impõe? Você não tem o respeito do seu filho? Como se isso fosse respeito, né? Mas é difícil. A pessoa tem que estar muito segura do que ela está fazendo, a pessoa tem que estar muito consciente do tipo de educação que ela escolheu dar para o filho, senão ela não vai sustentar realmente isso, porque não vai aguentar a crítica. Mas uma boa girafa está preparada para uma crítica, né? Então, esse é um primeiro ponto. A outra questão é que o Marshall, até nesse livro aqui, ó, Criando Filhos Compassivamente, ele fala isso, né? Se um pai e uma mãe querem viver no inferno, eles vão acreditar nessa coisa que se fala aí de bom pai e boa mãe. Olha! Isso não existe. Existem pessoas que estão tentando, né? Existe pessoa que está no exercício de ter uma relação bacana com seus filhos. Agora, bom pai, o que é ser bom? Isso é um julgamento. O que é ser bom pai para mim pode ser diferente para você. Eu soube que na Bélgica onde bom pai dá cerveja para bebê de 2 anos, né? Qual é a régua, entendeu? Que indica quem é um bom pai, quem é uma boa mãe. Você tá afim de se submeter a essa régua? Né? Então, assim, isso é loucura. Por isso que dentro dos principais conceitos aí que a CNV se baseia, não existe bom e ruim, não existe certo e errado. Né? Existe o que você está buscando e se o que você está fazendo está de acordo com isso ou não. Porque certo ou errado depende da sua religião, depende
da sua crença política, depende da sua educação, depende da sua cultura familiar, depende de um monte de coisa. Tem algumas regras básicas de convivência em sociedade, né? Que todo mundo tem que ter, né? Assim, não matar e não... Então, a única coisa que a gente talvez seja unânime aí em relação a isso, né, na CNV, é que a vida precisa ser preservada, né? E aí não é a minha vida, ou a sua vida, ou a vida de quem senta lá no trono, ou a vida de quem está em Brasília. É a vida de todos. De todo mundo. É a vida de todos. Né? Então, talvez essa seja uma grande diferença. Então, quando uma pessoa fala, eu estava defendendo a minha própria vida, é preciso olhar. Enquanto você defende a sua vida, você também defende a dos outros? Porque senão é egoísmo. É puro egoísmo. Eu só olho para mim. Né? E aí é preciso que a gente tenha esse olhar mais ampliado, entendeu? Então, no caso da criança, né? Eu estou defendendo quem? Quando eu tiro uma criança que mordeu dali. Por que será que aquela criança mordeu? O que aconteceu antes? Você sabe? Né? Ah, mas não justifica a violência. Ok, você é adulto, você pode entender isso. A criança entende? Tem esse grau de raciocínio já? Nunca. Então, é preciso entender o que aconteceu antes de julgar aquela criança, antes de punir aquela criança. Porque ela ainda está aprendendo também a consequência de morder o outro. Né? Ela ainda não sabe direito o que é isso. E outra, se ela aprender que ela só não pode morder quando a mãe está perto, porque senão a mãe bate ou tira dali, ela vai continuar mordendo em outros momentos. Então ela não está entendendo o real valor da ação, né? De cuidar do outro, né? De ter esse respeito, esse olhar de cuidado, né? De proteção. Não está entendendo nada disso. Está entendendo o seguinte: se minha mãe estiver perto, ela vai me bater. Eu lembro que, gente, eu cansava de fazer coisas. Eu era uma pessoa perto dos pais, outra pessoa, gente, né? E depois que for adulto, então, não tem mais pai e mãe? Não. E aí? Posso morder à vontade, né? É assim mesmo. Mas só não posso morder em público, né? Porque aí eu posso ser presa. É a questão da girafa. Então, por que essa girafa? A girafa é o símbolo da CNV, né? É o animal que é o símbolo escolhido pelo próprio Marshall mesmo. E um dos motivos mais conhecidos é porque ela é o mamífero que tem o maior coração. Por causa do pescoço, né? Muito longo, precisa de um coração muito grande para bombear sangue para chegar lá na cabeça. E aí, por ela ter um coração tão grande, disse que ela ouve com o coração e fala com o coração. Por isso que ela é o símbolo. Ai, que fofo, gente, a girafinha. Mas ela tem algum nome? A girafinha da CNV, não. Não. É girafa. É girafa. E quem se propõe a usar a CNV para vida, estudar, são as girafinhas. Então, é chamado de girafa. O Marshall sempre usou esse símbolo, ele usava fantoches, né, para fazer nos seminários. A girafa simboliza esse lado nosso, né, que é mais compassivo, que quer ouvir com o coração, que quer falar com o coração. E o chacal simboliza aquele outro lado nosso, que é mais agressivo, frenético, agressivo, né, que fala muito alto, que fala muito depressa, que é rasante, tem aquela energia mais baixa, assim. Mas nós temos os dois dentro de nós, né, todos nós. Você sabe que eu li esse livro aqui, que acho que foi o primeiro dele, né? Foi o livro base, assim, livro né? base, e a história dele é sensacional. Né? Ele era o que? Era psiquiatra ou psicólogo? Ele é psicólogo, ele foi psicólogo, né? Ele veio a família dele, né, é de origem judaica, né? E veio fugido da guerra. Eles foram para os Estados Unidos fugidos da guerra. Isso, vieram fugidos.
E ele veio criança ainda, né, para os Estados Unidos e foi morar em Detroit. E logo que ele chegou, que eles se instalaram, né, explodiu um conflito racial na praça em frente à casa dele. E morreram 40 pessoas nesse conflito. E eles tiveram que ficar presos dentro de casa, ele não pôde ir para a escola. Eles ficaram, acho que uns 5 dias sem poder sair de casa por causa desse conflito. E logo no primeiro dia que ele foi para a escola, ele apanhou. Por ser judeu. Por ser judeu. Quando escutaram o sobrenome dele, na hora da chamada, já começaram a fazer bullying com ele, né? E 2 garotos esperaram ele na saída e bateram nele ainda, né? Então, ele viveu a violência de perto, assim, né? Desde muito novo. Tanto com ele mesmo como com a família. E, ao mesmo tempo, na família dele, tinha pessoas muito preocupadas em cuidar umas das outras, né? Mesmo tendo sofrido muita violência, eles cuidavam muito uns dos outros e das pessoas de fora que vinham pedir ajuda e tal. Então, isso tudo encucava muito ele, né? Ele ficava se questionando, né? O que será que acontece? Porque ele acreditava nessa natureza das pessoas gostarem umas das outras e quererem ajudar. Mas o que faz que algumas pessoas se afastam disso e se tornam violentas, né? Por outro lado, o que permite que algumas outras ainda continuem compassivas, mesmo quando estão em adversidade, mesmo quando sofreram violência e tudo mais. E aí ele foi estudar psicologia, foi querer entender isso, né? E aí teve mestres importantes como Carl Rogers, por exemplo, que foi professor dele, né, que foi o criador da psicologia centrada na pessoa, então já tinha um outro olhar para o uso da psicologia, e ele enveredou um pouco mais aí por esse desejo de uma psicologia que tivesse um olhar menos diagnóstico, né, menos clínico, e mais ocupado com o bem-estar das pessoas, né, com como as pessoas poderiam ter uma vida melhor, uma vida boa. E aí ele criou a CNV com essa busca, né, de lançar uma outra forma de olhar. Ele entendeu, né, nessa busca de responder essas perguntas, ele entendeu que o que torna as pessoas muitas vezes violenta ou permite que a pessoa continue compassiva é uma combinação de uma forma de pensar com o uso da linguagem que a gente aprende a fazer, né? E aí ele trabalhou a comunicação não violenta com esse propósito, né? De uma nova forma de pensar junto com o uso das habilidades de linguagem para que a gente crie relações mais conectadas, mais presentes para essa forma compassiva de ser, que se conecte com essa nossa essência, né, de compaixão, de empatia, e aí a gente possa ter relações mais baseadas em respeito mútuo, em colaboração, né, e realmente criar conexões mais profundas e mais verdadeiras. A gente estava aqui conversando, você está falando de linguagem, né, da pessoa aprender a falar de uma maneira mais compassiva. A gente, antes de começar aqui a gravação, eu fiz uma pergunta indecente para a Elaine, de que às vezes foda-se alivia, descompressa, e eu perguntei para ela o que uma girafa nessas horas, né? Se cabe um foda-se bem colocado às vezes, se é melhor a gente deixar o foda-se com a gente, né? Quietinho com a gente. O que uma pessoa que quer ser uma girafinha, que quer lidar melhor com a maneira de falar, de se comunicar, mas que também precisa às vezes extravasar, porque ninguém é de ferro, né? Como é que a CNV lida com essas situações? Bom, a gente tem uma linha, digamos assim, né? Não é uma linha retinha, nem uma linha tão
tão só de ida, né? Ela é flexível, digamos assim. Mas que a gente diz que seria uma evolução dentro dessa proposta de melhorar a nossa comunicação e as nossas relações dentro da CNV, que a gente chama de sair da escravidão emocional e ir para a libertação emocional, né? Uma relação que está na escravidão emocional é aquela relação em que eu acho que é você culpada pelo que eu sinto, e é por isso que eu fico com raiva, que eu fico triste e tal, e aí eu te devolvo na mesma moeda, ou eu me embolo numa vitimização, dizendo que você é culpada de tudo que acontece comigo, e isso vira uma agressividade velada, porque eu cobro isso de você, ou eu revido na mesma moeda, né? Ou eu passo a te agredir de forma violenta e explícita mesmo, e a gente fica nessa escravidão, né? Eu te agrido, você me agride, e a gente fica aqui nesse amor entre tapas e beijos, né? Essa loucura. E a libertação emocional, que é talvez o outro extremo, é o entender que você não é a responsável pelos meus sentimentos, sou eu. São as minhas necessidades atendidas ou não que despertam em mim essas emoções. E eu sou responsável por cuidar dessas necessidades. Então eu vou estar me preocupando com isso. No meio desses dois extremos, né, enquanto eu estou indo de um lado para o outro, eu passo por esse lugar de não me importar com o outro, é onde eu ligo foda-se. Então, se eu não sou responsável pelo que você sente, então foda-se. Isso que você está sentindo é problema seu, entendeu? Não tem nada com isso. E ok, eu fico aqui tranquilona, cuidando de mim. Mas quando eu chego na verdadeira libertação, eu entendo que eu não posso só olhar para as minhas necessidades sem olhar para as suas. Porque nós somos interdependentes, no mundo inteiro, todos nós, né? Então eu preciso cuidar do bem-estar de todos. O seu bem-estar e o meu são uma coisa só. E aí a gente volta lá para o conceito da ahimsa, né? Somos todos provenientes de uma mesma essência. Todos nós temos a fagulha divina dentro de nós. Então, se eu machuco você, de alguma forma eu machuco a mim mesma. Então, eu já não ligo mais o foda-se dessa forma, entendeu? Eu cuido das minhas necessidades enquanto cuido também das suas. Te ajudo a cuidar das suas. Ai, vou Essa parar. É a verdadeira libertação. Vou falar menos, foda-se. Mas é mais importante falar o foda-se do que falar para você mesma. Porque se você se violenta, você alimenta uma fogueira dentro de você para violentar outros, entendeu? Então é importante, por isso que é uma trajetória, né? Num primeiro momento eu violento você e violento a mim. Num outro momento eu paro pelo menos de violentar a mim mesma. Daqui a pouco eu também já não violento você, aí eu cuido de todo mundo. Então aí a gente já está num caminho melhor. Aí quem quer aprender, que eu acho que vale a pena, procura Elaine. Eu vou deixar o contato dela no nosso Instagram. Eu vou deixar o contato, tá bom? Show. Pra quem quiser. Você dá aula, dá curso? Eu tenho um programa, né, de CNV com algumas aulas gravadas e faço os encontros ao vivo, né, online ou presencial. E a gente faz aquelas rodas de CNV abertas que a gente tem feito lá na Casa Parapaná, que aí todo mundo tá convidado, né, para quando quiser. É só entrar no Instagram da Casa Parapaná ou no meu, a gente tá sempre divulgando. E uma vez por mês, de 2 em 2 meses, a gente tá lá fazendo os encontros. Todos serão muito bem-vindos. Vale a pena. E ficamos por aqui, eu agradeço. Até a próxima. Obrigada.